Olá, vamos corrigir a nossa folha de matemática, uma revisãozinha. Vamos lá. Então, a número 1 está assim. Observe as figuras geométricas espaciais abaixo e registre na tabela o que está sendo pedido. Então, aí, nós vamos fazer o exercício assim, né? De cima para baixo, né? Responder tudo sobre aquela figura geométrica e depois passar para outra, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos falar da pirâmide triangular. Eu não tenho pirâmide triangular aqui, né? Mas vamos ver. Número de faces. A base dela não é formato de um triângulo? Então, triângulo não tem três lados? Então, se o triângulo tem três lados, né, ele vai ter três faces, né, laterais, que aí a base, cada uma, ó, sai uma face, né, lateral. Então, são três faces laterais e mais a base dela. Então, são quatro faces, certo? Aresta. A aresta tem as três da base, não é isso? E mais três das laterais. Então, são seis arestas. Vértice. Vértice tem três da base, né? Cada pontinha lá da base, formando o triângulo. E mais a lá de cima, lá, que é o encontro lá de cima em comum, né? Das arestas. Tem a aresta em comum, né? De todas as faces laterais. Então, quatro vértices. Agora, então, vamos falar da pirâmide quadrangular. Aqui, ó. É porque ela tem a base no formato de um quadrado, não é isso? Ó, o formato dela é de quadrado. Então, vamos lá. Faces, ó. A base, foi o que o Tico estava falando ali da triangular. A base não é um quadrado, né? Então, se a base é um quadrado, ó, aqui, ó, vai sair uma face lateral. Ó, aqui, ó, uma face lateral. Aí aqui, ó, sai outra face lateral, né? Aí, ó, aqui, ó, sai outra face lateral aqui, ó, né? E aqui, ó, sai outra. Então, vamos lá. Quantas faces laterais? Uma, duas, três, quatro. Porque a base não é um quadrado, o quadrado não tem quatro lados, então vai ter quatro faces laterais. Mais a base, que é uma só, então são quantas faces? Cinco faces, certo? Quatro faces laterais, mais uma base. A face aqui é chamada de base, né? Vamos ver as arestas. Arestas são quatro da base, né? Uma, duas, três, quatro. E das laterais, 5, 6, 7, 8 arestas. E vértices, são quantos lados o quadrado? Não são quatro? Então, são quatro vértices aqui. Mais esse vértice aqui da ponta, né? Que é o vértice em comum com dessas arestas aqui, ó. Todas elas vêm para cá, ó, né? Então, são quatro da base, mais um aqui, cinco vértices. Vamos agora para a pirâmide pentagonal. Eu tenho aqui, ó. A pirâmide pentagonal é o quê? A base dela, por que ela é chamada assim mesmo? Porque a base dela tem o formato de um pentágono. O pentágono tem quantos lados? Cinco lados, não é isso? Então, quantidade fácil. Se o formato dela aqui, a base, é de um pentágono, e o pentágono tem cinco lados, são quantas faces? Cinco faces laterais, né? Que cada uma vem saindo aqui, ó, né? Se são cinco faces laterais, mais uma face aqui, que é a base, quantas faces no total? São seis faces, né? Cinco faces laterais e mais essa face aqui, que é a base.
Tá bom? A aresta. Vamos embora. Quantos lados tem o pentágono? Tem 5, né? Então, 5 arestas daqui da base, mais 5 arestas daqui das faces laterais. 10 arestas. Quantas vértices? Ó, quantos lados tem o pentágono? Tem 5. Então, são 5 vértices, né? Mais essa vértice aqui da ponta aqui. Então, 5 daqui mais 1 da ponta, 6 vértices, né? Agora vamos para a pirâmide hexagonal. Vamos lá. Hexágono tem o formato. Ela é chamada pirâmide hexagonal porque a base dela, né? A base tem o formato de um hexágono. Um hexágono tem quantos lados? Tem 6. Então, se tem 6 lados, quantas faces laterais vão ter? Vão ter 6 também. Então, vão ser 6 faces laterais, mais uma face que é a base. Então, vão ser quantas? 7 faces. Entenderam? Quantas arestas? O hexágono tem 6 lados, então são 6 arestas, né? Mais 6 faces, então são 6 arestas também, né? Então, são 12 arestas. Vértices. A base é o formato de um hexágono. Então, o hexágono tem 6 lados, então são 6 vértices. Mais aquela da pontinha lá em cima, vão ser 7 vértices, né? Agora vamos falar do prisma triangular. O prisma triangular, olhando aí na figura, tem quantas faces? Quantas faces? As laterais, as bases, não é formato de um triângulo? O triângulo tem quantos lados? Tem 3. Então, as faces vão ser 3 faces laterais. Quantas bases o prisma tem? Tem a base de baixo e tem a base de cima. Então, vão ser 3 faces laterais mais 2 bases. Vai dar no total de 5 faces. Quantas arestas? Então, tem 3 da base de baixo, 3 da base de cima, né? E mais as 3 da lateral. Vai dar quanto? 9 arestas. Quantas vértices? Vértices, ó, tem as 3 de cima, da base de cima, e 3 da base de baixo. Não é isso? Vai dar quanto? Dá 6 vértices. Vamos embora para o prisma pentagonal. Pentagonal, pentagonal, pentagonal. Eu não tenho aqui. Ai, tem aqui, ó. Achei. Ele é prisma pentagonal porque as bases dele têm formato de pentágono, né? Pentágono. E o pentágono tem quantos lados? 5 lados. Então, vamos lá. Número de faces. O pentágono não tem 5 lados? Então, se ele tem 5 lados, ele vai ter quantas faces laterais? 5 faces laterais. Quantas bases? A de cima, que também é face, e a de baixo, que também é face. Então, 5 laterais, mais 2 bases, vai dar? Ai, perdão, gente. Eu pulei o quadrangular. Pulei o quadrangular. Então, vamos voltar aqui, peraí. Deixa eu explicar o quadrangular. Ai, 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 ai. Eu olhei lá, meu foco foi no pentagonal. Vamos lá, prisma quadrangular. O prisma quadrangular é como se fosse um bloco, né? Retangular. Deixa eu pegar aqui, peraí. Aqui, ó. Vou usar aqui, ó. Essa caixinha aqui, ó, né? Botando assim em pé, ó, como se fosse, né, um prisma quadrangular, né? Não é muito aqui, ó, não é muito formato de quadrado, não, né?
É mais como se fosse um formato de retângulo, tá certo? Como se fosse um bloco retangular. Mas dá para a gente ter uma noção, certo? Dá para explicar para vocês. Então, prisma quadrangular. Vamos lá, número de faces. A base dele não tem 4 lados, né? Então, se tem 4 lados, as faces laterais também vão ter 4 lados, né? Então, faces laterais são 4, mais as duas bases. Vai dar quanto? Vai dar 6 faces, né? As 4 laterais, mais as bases, que são faces também. Número de arestas, vamos lá. Tem 4 da base de baixo, mais 4 da base de cima, e mais 4 das faces laterais, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Que a base não tem 4 lados. Então, 4 mais 4, e as faces laterais têm 4. Então, 4 mais 4 mais 4 vai dar 12. Número de vértices. Vamos lá. Tem vértices, ó. Tem a da base. São quantos lados? São 4? Então, são 4 vértices. Ó. 1, 2, 3, 4. E da outra base, 5, 6, 7, 8 vértices. Tá bom? Agora sim, nós vamos para o prisma pentagonal, tia Cristiane. Vamos embora. Então, vamos lá. Prisma pentagonal tem esse nome por causa das bases, né? As bases têm o formato de um pentágono. Pentágono tem 5 lados. Então, vamos lá. Número de faces. Se ela tem as bases têm 5 lados aqui, que é um pentágono, então vão ser quantas laterais? Faces laterais? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 faces laterais. Mais as duas faces, que são chamadas de base, então 5 mais 2 vão dar 7 faces. Arestas. São quantas faces laterais? São 5, né? Então, cada face aqui tem uma. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 da base de cima. Mais 5 da base de baixo. Então, 5 mais 5 mais 5, 15, né? Número de vértices. São as bases aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 de cima, 6, 7, 8, 9, 10 de baixo, porque o pentágono não tem 5 lados, então são 5 vértices desse lado, 5 vértices desse lado, certo? Agora, para fechar esse exercício, essa primeira questão, vamos para o prisma hexagonal. Hexagonal porque ó, ele tem formato de hexágono, né? E um hexágono tem quantos lados? Tem 6 lados, não é isso? Então, quantas faces laterais ele vai ter? 6 também. Então, 6 faces laterais, mais as duas bases que também são faces. Vão dar quanto? Dá 8 faces. Aí, a aresta. A aresta. São quantas faces laterais? Não são 6 por causa da base? A base não tem 6 lados aqui, ó. Você pensa hexágono. Hexágono não são 6 lados? Então, vão ser 6 faces laterais. Sendo 6 faces laterais, são 6 arestas das laterais. Mais 6 daqui da base, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dessa base. Mais 6 dessa base. Então, vão ser 6 mais 6, 12, mais 6, 18. 18 arestas. E as vértices? As vértices vão ser das bases. 6 da base, 6 dessa base. Então, vão ser 12. Ok? Vamos embora. Vamos para a segunda questão. Segunda questão, pinte de acordo com as frações. Então, vamos lá. Letra A,
né? Tá assim, 2/5, né? O pentágono, ele foi dividido em 5 partes. Então, o denominador é o 5, né? É a quantidade que foi repartida aquela figura. Então, foram repartidos em 5. Eu vou pintar 2 partes. O exercício está pedindo para pintar 2 partes, que é o numerador. Eu vou pintar colorido para poder destacar para vocês, tá bom? Mas não é obrigado a pintar colorido. Vocês podem pintar com a mesma cor, 2 pedaços lá, tá? Eu vou pintar colorido para destacar. Então, e qualquer lado que vocês podem pintar, tá bom? Pintei esses 2. Vocês podem pintar um de um lado, outro de outro. O importante é ter 2 partes pintadas, tá bom? Tem que ter 2. Letra B, né? Esse quadrado aí foi dividido em 8 pedaços. Então, 8 é o denominador. Foi dividido em 8 pedaços. Eu tenho que pintar quantos pedaços? 3 pedaços. Então, fui lá, ó, pintei 3 pedaços. Tia, pode pintar pulando? Pode. O importante é ter 3 partes pintadas. Tia, tem que pintar colorido? Não precisa. Pode pintar com o mesmo lápis de cor, tá bom? Se quiser pintar colorido, pode pintar também, tá bom? Letra C. Esse hexágono foi dividido em 6 partes. Por isso que o 6 é o denominador ali, porque esse hexágono está dividido em 6 partes. Quantas partes o exercício está pedindo para pintar? 4 partes, certo? Então, vou pintar, ó. Espera aí. 4 partes, ok? Então, vamos lá para a letra D. O círculo, ele foi dividido em 8 partes, certo? Então, 8 é o denominador. Quem é o numerador? É o 7. É o 7. Então, o numerador 7, eu vou pintar a quantidade que o exercício está pedindo, que é o 7. Aí, gente, não deu para fazer esse redondinho, eu só achei os triângulos, né? Porque o triângulo, né? Tem os 3 lados iguais. Então, mas dá para vocês verem, ó. Quer ver, ó? Quantidade de lados que vocês vão ter que pintar. Tá bom? Ó, vai ficar sobrando só umzinho sem pintar, senão, se eu pintar todos, vai ficar inteiro, vai ficar 8 oitavos. Eu não quero, o exercício está pedindo 7 oitavos. Tá bom? Terceira questão. Circule em cada grupo as 2 frações equivalentes. Vamos lá. O primeiro grupo aí tem 4/6, 4/5 e 2/3, né? 4/6, por quê? Foi dividido em 6 partes e foi pintado 4. 4/5 foi dividido em 5 partes e foram pintados 4. E 2/3 foram divididos 3 e foram pintados 2 partes. Quais são as 2 frações, olhando pelos desenhos, que está igualado, tem a mesma quantidade pintada? No caso, vai ser 4/6 e 2/3. Olha lá, tem a mesma quantidade. Se você pegar lá no 2/3, ó, e dividir ao meio cada pedacinho, vai dar 4/6. Entenderam? Na segunda questão, no segundo grupo, né? Vamos lá. Quais são as frações que são equivalentes? Olha os desenhos. Quais são as frações que os desenhos estão pintados em mesma quantidade? 3/6 e 2/4, olha lá, né? Se a gente pegar ali, ó, e fazer o mesmo desenho, do primeiro lado, 3/6, olha lá, se a gente cruzar, né, fizer um X na figura do meio, ela vai ficar e tirar, né? Tirar essa, vai fazer, no caso, trocar, assim, ó, vai tirar essa linha do meio, vai deixar só assim, a diagonal, né? Vai tirar a vertical e deixar a horizontal, certo? Deixa a linha horizontal e tira a vertical.
e vai lá, faz um X, ela vai ficar a mesma parte pintada do 3/6, vai ficar igual, né? A outra lá, 4/6, está pintado a 1 a mais, né? Terceiro grupo. Quais são as frações equivalentes aí? Moleza, ó, tá uma pertinho da outra, ó. 5/7 e 10/14. A gente fala assim, tá? Depois do 10, o 10, no caso, no denominador, seria décimo, né? Décimo. Aí o 11 é 11avos, 12avos, 13avos, 14avos, tá bom? Então, vamos lá. Se você pegar a figura lá, a barrinha dos 5/7, e partir ao meio cada pedacinho, vai dar quanto? Vai dar 10/14avos, vai ficar igual a figurinha, a barrinha de baixo, né? Quarto grupo, 1 meio, 2 meios e 1 inteiro. Beleza. Quais são as frações equivalentes aí? 2 meios e 1, né? Por quê? Se você pegar essa barrinha aqui que está inteira e dividir ao meio, vai ficar igual 2 meios. Se você tirar do 2 meios essa linha aqui do meio, vai ficar igual a 1. Entenderam o que é fração equivalente? Vamos lá. Arme e efetue. Vamos lá. Vou abaixar o 25. Vai dar 8, 3 vezes 8, 24. Vai sobrar 1. Vou abaixar o 8, vai dar 18. 6, 3 vezes 6, 18. Menos 18, 0, fecha a conta. Abaixo 6, vai dar 1, vai dar 4, vai sobrar 2. Abaixo 9. 29 vai dar 7. 4 vezes 7, 28. Menos 29 vai sobrar 1. Abaixo 0 vai dar 10. Vai dar 2. 4 vezes 2, 8. 10 menos 8, 2. Fecha a conta. Porque o 2 é menor que 4. Não tem mais ninguém para baixar, então eu fecho a conta. Tá? É aí que para, não tem vírgula, não. Esse ano, não. Abaixo 20 vai dar 6. 3 vezes 6, 18, menos 20, 2. Abaixo 8 vai ficar 28, vai dar 9, 3 vezes 9, 27, menos 28, vai sobrar 1. 1, não tem mais ninguém para baixar, é menor que 3, então eu fecho a conta. Abaixo 7, vai dar 3, 3 vezes 2, 6, menos 7, vai sobrar 1. Abaixo 4, vai ficar 14, 2 vezes 7, 14, menos 14, 0. Abaixo 1, e aí? 1 não pode dividir por 2, não tem mais ninguém para baixar, então o que eu vou fazer para fechar a conta? Bota um 0 lá e fecha a conta, certo? Lembraram? Vou abaixar agora o 28, vai dar 5, 5 vezes 5, 25, menos 28 vai sobrar 3. Abaixo 0 vai dar 30, 5 vezes 6, 30, menos 30 vai dar 0, fecha a conta. Vou botar aqui os valores aqui. Aí não dá mais, né? Essas três contas não vai dar mais nesse slide aí, então vou passar para o próximo slide. Aí, depois que a gente acabar o próximo slide e corrigir, vocês botam os resultados aí na F, na G e na H, tá bom? Que aí não dá para eu voltar. Vamos lá. Aí, 750 dividido por 30. Tia, como que eu vou dividir 30? Tem um zero de um lado e zero do outro. Como é que faz? Eu corto os zeros. Agora dá, não dá? Abaixo 7 vai dar 2. 3 vezes 2, 6. 7 menos 6 vai dar 1. Abaixo 5, repito, vai ficar 15. 3 vezes 5, 15. Menos 15, 0, fecha a conta. Mesma coisa na outra. Vou cortar os zeros, aí sim dá para dividir, né? Facilita. Vou abaixar o 34, vai dar 8. 4 vezes 8, 32. Menos 34 vai sobrar 2. Não tem mais ninguém para abaixar, então eu fecho a conta, porque o 2 é resto. Eu não abaixei ele é resto, né? 220 dividido por 50, eu vou cortar os zeros, vou abaixar o 22.
5 vezes 4, 20, menos 22, vai sobrar 2. Não tem mais ninguém para baixar, o 2 é menor que 5. O 2 é resto, então eu posso fechar a conta agora. Ok? Beijo. Bom final de semana para vocês, tá? Até segunda.